Muito bem, agora nós temos um momento que é já muito tradicional do nosso painel, com a oportunidade de ouvir algumas das principais lideranças que têm contribuído com essas transformações. Então, para conduzir esse primeiro momento, essa primeira conversa, nós convidamos aqui à frente o editor da Teletime, o jornalista Samuel Possebon, e, claro, que convidamos de volta aqui o primeiro entrevistado, Christian Gebara, presidente da Telefônica Vivo e presidente da Telebrasil. Christian, muito bom voltar a fazer esse papel aqui de mediador. Fazia muitos anos que eu não desempenhava essa função aqui. Fico muito feliz, fico especialmente feliz de poder fazer isso na sua gestão. Acho que a gente, ao longo de todos os últimos anos do painel Telebrasil, tem falado muito sobre a importância da transformação do setor de telecomunicações, da transformação do setor em ser um provedor de serviços digitais, em conseguir entrar nessa agenda, e essa tem sido uma bandeira que a Telefônica tem levantado com frequência. Você dá muitas entrevistas e fala sobre isso na mídia, e tem feito na prática também um processo de transformação importante dentro da empresa no sentido de ser uma provedora de serviços. Que balanço que você faz até aqui desse movimento que vocês fizeram? Bom, obrigado aí, Samuel, pela participação e pela pergunta. O nosso setor, né, ele tem, entre várias características que algumas foram comentadas aqui, nosso principal serviço é realmente levar a conexão, né, a digitalização. E se a gente observa, grande parte dos novos serviços que hoje estão surgindo e que são atrativos para os consumidores dependem da nossa digitalização e da conexão, que é o nosso core business. Ao mesmo tempo, a gente, né, falando da Vivo, é uma empresa de milhões de clientes, né, são milhões de acessos conectados, é uma empresa que tem uma presença de canal, né, ela é um varejista, né, com número de lojas também no nosso app, no digital, é uma empresa que tem uma fatura que pode cobrar clientes que muitas vezes não têm a disponibilidade do cartão de crédito ou o limite não é suficiente para poder comprar um serviço digital. Tem marca que traz reputação e também traz credibilidade. Por que não ser parte também dessa vida digital que não seja só conexão, mas também o conteúdo, né? E existiu uma época no mercado que o valor parecia estar na infraestrutura ou no conteúdo, e que nós, que éramos as empresas que traziam a conexão, estavam talvez menos avaliada e valorizada pelo mercado, né? A gente falava dos dumb pipes, Exatamente. Né? Então, hoje, com certeza, nosso setor no Brasil está longe de ser um dumb pipe, e no caso da Vivo, praticamente 10% da nossa receita já vem desses novos serviços digitais. No mundo B2B, que são os serviços? São serviços de cloud, são serviços de cyber, são serviços de IoT, que agora começam também a ser realidade, ou mesmo toda a parte de tecnologia que a gente vende equipamentos para clientes. E na parte do B2C, a grande tendência que a gente viu e começa também a atuar, que também tem uma representatividade de quase 3%, 10%, que eu falei, parte maior ainda no B2B, parte menor é no B2C, mas aqui vão desde serviços financeiros, né? A Vivo criou uma plataforma de empréstimo, né, que é o Vivo Pay. Já emprestamos desde o começo, que a gente começou a atuar, mais de 800 milhões de reais. Saúde, a telemedicina começou, mas também tem outros serviços que pode, através da digitalização, levar a saúde para aqueles que hoje estão desprovidos, ou do acesso pelos meios físicos, ou acesso, porque, como sabemos, é um país que depende do serviço público, e não é sempre que ele é homogêneo em todos os territórios do nosso país. Educação, ensinar à distância, com certeza é uma realidade, entre uma outra série de outros serviços que a gente acredita que possam ser desenvolvidos e muito melhor explorados se eles vêm junto com uma oferta de digitalização. E é isso que a gente acredita, né? Entretenimento, só para ter uma ideia, a gente vem num mundo onde as OTTs de vídeo agora se tornaram uma realidade nas nossas vidas, né? Todo mundo tem, ou quem pode ter, pelo menos uma das plataformas. E como comprar, né, esses serviços? Pode ser através do canais online dessas próprias empresas, ou não, porque não empacotado junto com o serviço nosso. Então, hoje, para você ter uma ideia, tem 2,7 milhões de clientes que compram OTT de vídeo, seja Globoplay, Netflix, Amazon, Spotify, ou de músicas também, através de uma combinação com o produto da Vivo. Isso nos gera de receita ao ano mais de 600 milhões de reais. E aí a trajetória pelo menos a tendência é que se ampliem essas ofertas de serviço e esses novos produtos que vocês estão oferecendo, né? Imagino que isso que seja o modelo, né, ambicionado pela Telefônica e de alguma maneira por toda a indústria. Certamente, apesar de que o Brasil ainda tem muito de crescimento ainda na própria conexão, né? Um país continental como o nosso, ainda temos que crescer, né? Estamos falando de 5G, crescer na fibra, então eu acho que os dois crescimentos são paralelos.
Você cresce os serviços core porque ainda existe território para ser ocupado, mas você também desenvolve outros serviços nessa visão de cliente que possa ter sua vida tecnológica concentrada numa única empresa, nesse caso a Vivo. Você mencionou o 5G como a etapa atual, né, de desenvolvimento da infraestrutura. A gente já tem aí 3 anos e tanto de 5G na praça. Que avaliação que você faz até agora da evolução dos serviços, o que isso trouxe para vocês de resultados, seja do ponto de vista de novos clientes, seja do ponto de vista de aumento do ticket médio, de possibilidade de abrir as portas para esses serviços digitais? Qual que é o balanço que você faz até aqui do 5G? A monetização, ela é, na verdade, difícil de mensurar, porque, na verdade, os planos são os mesmos, de 5G ou 4G. O que está para ser explorado é o mundo da internet das coisas, que ainda está incipiente, né? Começa a ser desenvolvido no B2B, mas no B2C, aqui na parte de pessoa física, o crescimento da cobertura é importante, né? No nosso caso, todas as cidades acima de 200 mil habitantes já temos cobertura 5G, e a gente já tem mais de 57% da população que tem a disponibilidade do serviço. Mas aqui, essa é importante destacar, não é a cobertura a única necessidade para que a gente tenha clientes conectados ao 5G. Mesmo se a gente for para o 4G. O 4G, o Brasil tem muito mais pessoas que hoje têm cobertura e não se conectam por um tema de poder aquisitivo do que pessoas que não tenham cobertura de 4G. E o 5G é igual. O 5G, nós temos que olhar, no caso da Vivo, se eu olho a penetração de smartphone de 5G na base, no pós-pago pode ser acima de 30%, mas se eu vou no pré-pago, ela é muito inferior, porque o valor, e aqui tem outra vez a discussão dos tributos, a tributação sobre dispositivos, assim como sobre serviço, é muito alta. Então, o dispositivo mínimo, né, preço, talvez, ou hoje mais atrativo, são R$1.000, que para muita gente é inacessível. Então, a penetração do 5G necessita que tudo isso caminhe de uma maneira paralela, né? Cobertura, que as operadoras sim estão fazendo, as operadoras principais, operadoras que compraram grande parte, né, das frequências disponíveis estão fazendo a cobertura à frente das necessidades do edital, mas outras necessidades são importantes para que a gente viva realmente a experiência de uma internet de mais velocidade. Ou seja, não basta ter rede, não basta ter infraestrutura, é preciso que você tenha políticas públicas e tenha modelos aí que permitam que os dispositivos também se tornem mais baratos. Exatamente. E o serviço também, porque um serviço muito tributado também inabilita que pessoas, o valor do plano do Brasil é elevado. Não é elevado, né? Ele é muito tributado, né? E aí vamos falar justamente de reforma tributária, eu acho que é o item que está na agenda, né? A gente ainda tem a perspectiva de ter a regulamentação saindo esse ano. O setor de telecomunicações está numa batalha árdua aí para se fazer relevante nesse processo, nesse debate, se mostrar essencial, que a gente sabe que mas não basta convencer os convertidos aqui, precisa convencer também o parlamento brasileiro. Qual que são os aspectos que hoje preocupam mais a Vivo? E acho que aqui você fala também um pouco pelo setor, né? Tivemos até que avanços importantes nos últimos anos, né? Teve, assim, alguns anos atrás, até a redução do ICMS, que foi um ganho enorme para o setor, porque a gente repassou 100% dessa redução para os consumidores, e os consumidores, quando eles contêm um plano mais barato, eles acabam fazendo um upgrade, né? Começam a subir, porque, claro, todo mundo quer ter uma ascensão no seu plano e poder fazer um pré-pago, pode ser um controle, ou mesmo um controle pode ter mais dados, ou pode comprar um serviço digital que antes não comprava. Isso vocês sentiram, esse upgrade foi claro. Isso é claro, isso é evidente, e eu falo aqui da Vivo, mas com certeza meus companheiros das outras operadoras diriam o mesmo. Se a gente olha as 15 principais nações do mundo, né, e a gente olha a tributação, o Brasil é uma das piores, entre as 3 piores, né? Então, a média dessas nações onde existem muitos usuários de internet é 11,5% de tributos sobre o consumo. No caso do Brasil, nós já estamos, depois da redução do ICMS, a uns 29%, mais 3,9 pontos percentuais de tributos setoriais. Então, a gente é mais do que quase o triplo do que seria a realidade de outros países. Isso é realmente o que faz que o nosso serviço pode ser mais caro, né? Se você olhar o valor líquido, com certeza nós temos uns serviços mais baratos, né? Então, essa é a realidade do Brasil. A nova reforma, se a gente for para um 26,5%, já seria um ganho, fora a simplificação que existiria de todos esses tributos, mas com certeza a gente quer colocar e tem a certeza que merece estar como serviço essencial. Energia elétrica, o gás,
o saneamento e, por que não, também a telecomunicações, que ela é tão habilitadora da inclusão social, como foi falado aqui nessa manhã. Então, por que não 100% de cashback do SBS também e, por que não, 20% no IBS? São esses os últimos pleitos que nós estamos fazendo. Depois teremos outras discussões, leis complementares, ou inclusive a tributação das próprias empresas, né, que somos aqui empresas que têm capital estrangeiro investido aqui, a gente remunera esse investimento desses nossos acionistas. Então, juros sobre capital próprio vai ser uma segunda discussão que a gente vai ter depois. Mas, nesse momento, falando sobre o consumo, a gente tem certeza que não tributar ou tributar menos, né, o que hoje é tributado, ou eliminar algum desses tributos setoriais, vai fazer com que o consumo seja ainda maior e que as pessoas possam ter disponibilidade de mais serviços, que eu acho que é essencial para que a pessoa tenha a vida dela tecnológica bem resolvida. E aí, quando a gente fala em essencialidade do setor, né, eu acho que talvez uma das bandeiras aí que a Telebrasil defende há mais tempo, eu particularmente acompanhando aqui a organização desse painel já há uns 12 anos, vi isso acontecer de maneira consistente, é trazer essa bandeira de políticas públicas que fomentem a transformação digital do país, né? Esse eu acho que tem sido o grande pleito do setor aí nos últimos anos, quando a gente fala do pano de fundo. Como é que você vê essa agenda evoluindo hoje e qual que é a importância dessa agenda ser colocada para o Congresso, para o Executivo, para o Legislativo, enfim? O pleito vem pela experiência internacional, né? Olhar países onde a digitalização se tornou vital no desenvolvimento do próprio país é porque ela teve um tratamento diferenciado. Falar de digitalização concentrada, talvez em uma única área, é muito difícil, porque a digitalização está em todos os setores do país, né? A saúde quer digitalização, a agricultura quer digitalização, a indústria quer digitalização, a educação quer digitalização. Então, é necessário um esforço de coordenação transversal. É isso que o pleito que a gente tem maior nesse sentido, como existe uma relevância, uma priorização nos planos de governo e depois algum organismo que tenha essa gestão, essa coordenação transversal, porque no final os interesses estão repartidos não só por setores, mas também na esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Então a gente participa, né, no Conselho do Desenvolvimento Sustentável e Social do país, o Conselhão, e a gente tem uma proposta ali apresentada pelo grupo que está trabalhando na digitalização, que foi chamado, né, do Plano 2030+, que é como a gente prepara o Brasil para depois de 2030. E aí se fala, entre várias outras pilares estratégicos, da educação digital, do crescimento sustentável que a digitalização permite, entre outras, a eficiência, a produtividade, entre outras, a criação desse organismo transversal, que pode ser uma secretaria dentro do ministério, pode ser uma secretaria diretamente com a presidência, que possa fazer esse papel orquestrador e que a priorização da digitalização esteja evidente como um plano de crescimento muito mais sustentável do nosso país. É importante fazer esse meio de campo, né? A gente fez uma matéria há um tempo atrás, mostrava que tinha pelo menos 12 áreas digitais no governo. Outro dia me disseram que já passam de 20 áreas digitais, então assim, Exato. Se não coordena, não Porque vai dar não existe, certo. mesmo nas próprias empresas, já não existe a área não digital e a área digital. A digitalização tem todas as áreas das próprias empresas. O jurídico é digital, o atendimento é digital, recursos humanos é digital. Então, assim, o mesmo, eu tenho certeza que ocorre num governo. Até o elevador é digital, né, de vez em quando. Bom, para a gente fechar, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Todos os eventos do mundo de tecnologia estão trazendo isso, a grande revolução, desde a revolução da internet. Como é que você vê o impacto, especialmente no setor de telecom? É uma enorme oportunidade para o Brasil, a inteligência artificial. A gente olha que o uso da inteligência artificial já é uma realidade em vários setores da nossa economia, mas todos, talvez não só o Brasil, mas o mundo inteiro está agora a saber como lida com esse crescimento tão acelerado da inteligência artificial. E a gente tem estudado muito isso a nível nacional, mas também com a ajuda do grupo que tem presença na Europa, como deveria ser a resposta do Brasil nesse sentido, né? Uma excessiva regulamentação vai inibir a inovação. Então, aqui o que a gente tem preocupado, falado, são de 3 aspectos principais. O primeiro é a infraestrutura. O Brasil tem rede 5G, o Brasil tem redes de fibra, e o Brasil tem a disponibilidade de data center e tem disponibilidade energética. É muito importante aqui, Samuel, destacar. A inteligência artificial é uma grande consumidora, não só de energia, para rodar os modelos e todas as consultas feitas, mas também de água, para refrigerar tudo que vai ser os data centers, onde vai ter todos esses conhecimentos, esses modelos rodando. O Brasil sai na frente pela infraestrutura de 5G e fibra e pela disponibilidade de energia, mas tem que ser muito bem utilizada. O ambiente de negócio, aqui com certeza tem que existir algum certo de controle,
estamos falando de nós, cidadãos, como nós protegemos nossa propriedade intelectual, propriedade dos nossos dados, isso tem que ser respeitado, a ética, como se atua dessa forma, e finalmente letramento, né? O letramento digital. O Brasil está muito atrás em letramento digital, e agora a gente vai falar de um salto ainda maior. Algumas funções vão deixar de existir, é verdade, talvez algumas tarefas deixem de existir, mas novas profissões começam a surgir. O Brasil é um país jovem e tem a oportunidade de formar essas pessoas para dar resposta à demanda. Parece, em algumas análises antes da generativa, já dizer que o Brasil pode ter 500 mil empregos não ocupados por um gap de conhecimento. Então é essa outra oportunidade que, através da digitalização e da educação, a gente pode formar esses novos profissionais do futuro para dar respostas às demandas que estão chegando. Para não falar do uso responsável da tecnologia, né, que é uma bandeira que o setor de telecomunicações coloca já há muito tempo, né? Então, assim, conseguir fazer com que a inteligência artificial seja bem utilizada pela sociedade. Com certeza, isso eu acho que é a base de tudo. Perfeito. Christian, te agradeço imensamente essa oportunidade de bater esse papo. Peço uma salva de palmas aqui para o nosso entrevistado. Muito obrigado pela presença.